E aí ele olhou para mim, olhou para trás e perguntou: mas você vai brincar mesmo com a gente? Eu peguei e falei: vou, ué, tô sempre aqui brincando e tal. Ai, mas não sei se os meus pais vão gostar, não. Aí eu, ué, por que não? Isso, claro, numa linguagem de criança muito rápida e simples e direta, né? Ele, porque eles dizem que criancinhas pretas igual a você roubam os nossos brinquedos. E aí meio que ele segura o brinquedo assim, né? Como se eu fosse roubar mesmo. E aí ele saiu. E eu fiquei chorando, né? Porque eu falei, a sensação era como se, porque a cor você não escolhe, né? Então era como se eu, por conta de ter uma cor diferente da dele, estivesse condenado a ser um bandido, um ladrão ou qualquer coisa do gênero. Então a sensação era de querer arrancar a minha própria pele, sabe? De não querer me aceitar. E acho que teve uma cena que reflete muito isso recentemente, foi de uma empregada que trabalhava em um trabalho análogo à escravidão. Ela foi resgatada, foi dar uma entrevista para a repórter, e Ai, ela dela, né, sobre a mão da repórter, e ela começa a chorar, que achava feio a mão negra em cima da mão branca. Então é muito essa coisa, a sensação de você querer arrancar a própria pele e não se aceitar. E aí, nesse momento, eu fiquei chorando na sala, sozinho, e passou a professora de outra classe, né? Que era negra, de cabelos encaracolados. Aí ela entrou, perguntou, porque eu estava chorando, contei toda a história. E aí eu lembro dela escorrer algumas lágrimas no olho dela e ela dizer que, infelizmente, eu ia passar por aquilo mais vezes, mas que o que ia determinar quem eu realmente era não abaixar a cabeça para aquele tipo de pessoa e não abaixar a cabeça para aquele tipo de situação. Porque eu mesmo determinaria o meu destino e não a minha cor e tal. Então ela deu ali algumas palavras de impulso. E aquilo eu ela nunca deu esqueci. uma chacoalhada na tua autoestima, né? Jogou para cima. Porque Eu te deu levo, argumento, né? Te deu força. exatamente. E eu levo isso, né, esse momento comigo até hoje. E eu acho que a minha luta contra as cotas raciais é talvez até mesmo um reflexo disso, porque eu entendo as cotas raciais como uma baixada de cabeça, um reconhecimento. Não, realmente eu preciso da cota, senão não vai ter jeito. Não, pelo Eu contrário, não sou capaz, então é melhor eu estar na cota para poder conseguir, né? eu acho que isso acaba me influenciando de certa forma, né? E na sua casa, a sua mãe tinha tempo de te dizer, fazer um discurso sobre isso? Ou ela trabalhava e não conseguia, ou não tinha essa percepção? Como é que era essa relação? Olha, eu acho que é uma mistura, né, de algumas coisas. Primeiro, minha mãe, ela trabalhava muito, que era auxiliar de limpeza de um hospital público, inclusive um hospital universitário, né, um hospital universitário da USP. E aí o sistema de trabalho dela era muito parecido com o de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde de uma forma geral. Plantões de madrugada, de 12 horas e tudo mais. Então, eu pouco. E ela também adquiriu alguns problemas de saúde por conta do trabalho, vivia muito no médico e tudo mais. E a formação da minha mãe foi muito pequena, né? Ela estudou mais ou menos o equivalente até a quarta série, né? Que hoje seria o quinto ano. Então, sabia operações matemáticas básicas e escrever, né? Foi alfabetizada. Mas a consciência política, a consciência sobre discriminação racial, o que é o racismo, as formas de combate dele, isso a gente não dialogava, né? Não era presente em casa. Então eu fui aprender mais sobre isso próximo do meu ensino médio, e aí conforme eu fui aprendendo sobre isso, foi quando eu conheci o Thomas Sowell, que é um economista norte-americano negro, que tem um posicionamento lá nos Estados Unidos contra as cotas raciais. Fui me interessando mais sobre ele, fui vendo entrevistas, li o livro dele, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, que trata de uma análise global das cotas raciais, e aí fundamentei esse posicionamento que eu tenho hoje sobre o racismo, sobre as cotas. Na sua vida social, na hora das festinhas, da própria assembleia e tal, você já sentiu algum racismo? Porque você teve um atentado
no seu escritório, no seu, como é que a gente chama? No seu gabinete. No seu gabinete, que foi considerado uma coisa mais ou menos, mas que teve tiro, né? Não foi mais ou menos, foi um atentado, né? Foram 2 tiros, né? Um atingiu o meu gabinete ficava no 5º andar, né? Um atingiu o 4º andar e o outro passou a cerca de 10 ou 15 centímetros da minha cabeça, segundo a Olha perícia isso. da Polícia Civil na época, né? Isso em 2018. Isso na mesma época em que foi pouco tempo depois. Não dá para eu criar uma conexão direta, né? Mas eu acho que é importante dizer isso. Foi pouco tempo depois do Ciro Gomes ter dito em uma entrevista que, por eu ser contra as cotas raciais, eu era um capitãozinho do mato, um traidor da causa negra e um traidor dos negros. Inclusive, esse é um caso famoso, porque eu processei ele foi condenado, e isso gerou várias polêmicas na época e tudo mais. Só que se tornou comum desde ali eu sofrer esses episódios de racismo, que aí já é um racismo ideologizado. Né? A pessoa ela é racista comigo porque eu sou um negro de direita. Não é só por pura e simplesmente, mas porque eu tenho esta cor e os ideais que eu defendo não são os mesmos ideais que a outra pessoa, seja ela branca ou negra, também defende. Foi o caso do Ciro Gomes. Né? O Capitão do Mato, eu acho importante explicar isso aí para o público, era o negro que era utilizado para buscar os negros fugitivos, né? Dos grandes engenhos, das grandes fazendas. Ele não só capturava este negro, como também era responsável por castigá-lo, dar chicotadas, jogar na senzala, trancar no porão. Ou seja, o Ciro Gomes está dizendo que, por eu ser negro e não acreditar no que ele acredita, eu sou, então, aqueles negros traidores, aqueles negros que torturavam pessoas. Isso está conectado inerentemente à cor da minha pele, portanto, é uma manifestação racista. E como essa, houve várias, né, na Câmara Municipal, inclusive um dos vereadores que está prestes a ser cassado na Câmara Municipal de São Paulo, já me chamou de macaco de auditório. Né? É um vereador também de esquerda, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que tentou fazer ali uma analogia com um ditado popular, mas que ele disse o seguinte: Fernando Holliday é um macaco de auditório que só quer bananas e toda hora está pedindo banana e tudo mais. Foi uma manifestação absolutamente racista, isso em 2019. Nada tinha acontecido até hoje, só que aí ele foi pego num áudio vazado dentro do plenário da Câmara, dizendo que não tinham lavado a calçada e que não lavar a calçada era coisa de preto. Ou seja, viram que, na verdade, era um histórico racista mesmo. Então, esses são alguns episódios. Fechava com o episódio anterior, né? Exatamente. Ou seja, esses são alguns episódios de racismo. E aconteceu alguma coisa com ele? Oi? E aconteceu alguma coisa com ele? Agora ele teve o pedido de cassação, andou finalmente. A Câmara aprovou no plenário a abertura do processo e agora, em agosto, provavelmente, devem votar a cassação em definitivo. Então, ele deve ser cassado mesmo. Mas foi em 2019, né? Já está em 2022. Então, mas ele está cassado, na verdade, por causa do áudio, né? Exatamente. Por conta do ato contra mim, falaram, não é bem assim, porque tem um ditado popular, né? Macaco de auditório, quer dizer outra coisa, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas esses são alguns exemplos, né, de episódios de racismo que eu passei, só que aí também com as ideias que eu defendo. Né? O Ciro pagou, afinal? Ele perdeu a causa? Como é que ficou? Bom, o Ciro recorreu, né, até as últimas instâncias e perdeu, não teve jeito. E aí ele foi condenado a me pagar, na época, R$ 48 mil em indenização. Hoje isso já deve estar para lá de 80 mil, porque vai correndo os juros, né? E aí ele foi condenado a me pagar, não pagou. Aí depois eu pedi uma Hilux dele, né? Aí o oficial de justiça chegou lá para pegar a Hilux, né? Para trazer a Hilux. Aí o carro tinha sumido. Aí depois eu fui penhorar algumas contas correntes dele. Chegou para penhorar, só tinha 50 centavos na conta corrente. E agora estou tentando de novo ir atrás de outro carro dele, um Elantra, mas ele não paga de jeito nenhum, está fugindo de pagar antes. E aí depois eu fui ver que ele foi processado, se eu não me engano, pelo Collor, em 1999.
e só veio pagar o Collor recentemente, acho que em 2020 ou 2021, alguma coisa assim. Ou seja, provavelmente eu vou conseguir receber a indenização dele daqui a uns 10 ou 15 anos. Ainda bem que você é jovem, né? Pode esperar. Ô, Fernando, me diz uma coisa. Você certamente ouviu a história do Piquet falando sobre o Lewis Hamilton, né? Falando do neguinho. Eu vou falar uma coisa agora muito complicada, que talvez me cancele, mas é que eu estou no Rio, hoje eu estou no Rio de Janeiro, porque eu moro entre o Rio e São Paulo, mas hoje estou no Rio. E aqui no Rio se fala muito essa expressão, não se referindo à pele ou à cor ou à raça de uma pessoa, nem sei se raça pode falar, se é preconceito também, você vai ter que me ajudar nisso. Mas se fala assim, eu ia passando, aí cheguei lá, perguntei o preço da blusa. Aí ninguém respondeu, R$ 800. Falei, tá louco, né? Essa pessoa não tá maluca. Não quer dizer que seja uma pessoa de origem, seja afrodescendente, me respondeu. Quer dizer que a vendedora disse isso. É uma expressão realmente muito usada, muito mais usada no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Eu nunca vi ninguém falando isso em São Paulo, por exemplo. Se referindo ao fato corriqueiro, estou contando essa coisa da blusa só para te dizer a maneira de usar a expressão. Sim. É uma coisa bem carioca, entendeu? Neguinho se acha, entendeu? Neguinho se acha. Mas não quer dizer que a pessoa seja negra, entendeu? Sim. Quer dizer que a pessoa é cicrano ou beltrano ou fulano, entendeu? É Sim. nesse sentido. Às vezes você não sabe o nome da pessoa e quer criticá-la. Eu não estou com isso querendo livrar a cara do Piquet, nada disso, entendeu? Só estou dizendo que, às vezes, a gente não sabe como se comportar também, né? Não, sim, verdade. Verdade. Eu também a expressão neguinho, e, na verdade, eu até uso, né, para se referir a uma pessoa qualquer, independente da cor da pele dela. Uhum. Neguinho falou aquilo, a gente pede uma coisa, neguinho não resolve, etc. Realmente é uma expressão relativamente comum em alguns lugares do Brasil. Em São Paulo, realmente, eu ouço muito pouco. No Rio de Janeiro, eu já ouvi algumas vezes. Mas também na Bahia, eu já ouvi algumas vezes, né? E a minha família é da Bahia. E lá a gente constantemente fala, neguinho fez isso, neguinho pensa aquilo, etc. O que eu acho que ficou estranho no caso do Piquet é que, primeiro, ele majoritariamente não vive no Brasil, né? Ele vive na Europa há muito tempo. E ele não se referiu ao Senna como neguinho em nenhum momento, ou durante, ele não se referiu a outras pessoas com esse termo. Só o Hamilton. Foi só o Hamilton. Então, neste caso específico, eu não vou condenar, assim, né? Eu não acusei ele disso, porque realmente é uma expressão relativamente comum em alguns lugares do Brasil. Causa uma certa estranheza por conta disso. Mas eu acho que a justificativa dele faz sentido, e isso que você falou também faz sentido, porque eu vejo isso no meu dia a dia, uso essa expressão para me referir a diversas pessoas, independente da cor da pele, e entendo que fora do Brasil, né, na hora de traduzir a declaração dele, isso gere toda uma polêmica. Você vai traduzir isso para o inglês, alguns podem traduzir como nigger, que é um termo extremamente ofensivo para pessoas negras nos Estados Unidos, quando é dito por uma pessoa branca. Mas dentro do Brasil, em algumas regiões, é compreensível, sim, realmente. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!